Ele entrou no banco com passos lentos, um saco de estopa no ombro, e foi recebido com risos e desprezo. Ninguém ali sabia quem ele era, nem o que aquele saco carregava. Mas em poucos minutos, a verdade calaria todos. E nada naquele lugar jamais seria o mesmo. Eram 9h47 da manhã quando Walter Santos entrou no saguão impecável de mármore do Banco Prosperidade Nacional, um grande saco de estopa pendurado no ombro. Sua camisa de flanela desbotada caía solta sobre o corpo frágil e suas botas gastas ecoavam desajeitadamente no chão polido. As conversas cessaram. Olhares se estreitaram. Um segurança, por instinto, pousou a mão no coldre. Walter não vacilou. Ele caminhou em direção ao balcão principal, o saco balançando a cada passo, e calmamente pediu para ver o gerente da agência. A recepcionista hesitou, mal disfarçando um sorrisinho de deboche. "Senhor, o senhor tem hora marcada?" Walter meneou a cabeça. "Não, mas eles vão querer ouvir o que tenho a dizer. Eu sou o dono deste banco." Risadas explodiram. Um jovem de terno alinhado engasgou com o café com leite de tanto rir. "Você é o dono deste banco?" Ele zombou. "Claro, e eu sou o presidente da República." Walter permaneceu ali, em silêncio, o olhar firme, tranquilo como um homem que sabia algo que eles desconheciam. Em menos de uma hora, cada pessoa que riu seria silenciada, não pela força, mas pela verdade. E pelo arrependimento, porque Walter não estava louco. Ele estava certo. E o saco que carregava continha uma história que reescreveria cada suposição que eles já haviam feito. Antes de revelarmos a verdade, que deixou um banco inteiro em silêncio, garanta sua inscrição e ative o sininho. São histórias reais que eles não querem que você conheça. Cruas, impactantes, inesquecíveis. Junte-se a uma comunidade que enxerga o que outros ignoram. Não perca o que vem por aí. Está mais perto do que você imagina. Walter Santos nasceu em 1953, num canto esquecido de Cipotânea, Minas Gerais. O tipo de lugar onde os sonhos eram pequenos, porque sobreviver vinha primeiro. Sua mãe, Marta, trabalhava como faxineira para famílias ricas e o criou sozinha depois que o pai desapareceu antes mesmo de Walter aprender a andar. Moravam num barraco de um cômodo só, com telhado de zinco que batia como rajada de metralhadora toda vez que chovia. Ele nunca passou da 6ª série. Não por falta de capacidade de aprender, mas porque precisava trabalhar. Aos 10 anos, já catava garrafas de vidro e sucata antes do amanhecer. Aos 15, carregava papelão num carrinho de mão pelas ruas empoeiradas de Belo Horizonte. A vida endureceu suas mãos, mas não seu coração. Walter amava ler. Encontrava jornais e revistas descartados em latas de lixo e os lia de capa a capa. Sessões de economia, artigos de opinião, notícias de negócios, nem sempre entendia tudo, mas continuava lendo. Sentava-se em meios fios e repetia as manchetes para si mesmo como se fossem orações. Acreditava em algo que a maioria havia perdido. Que conhecimento, dignidade e perseverança silenciosa ainda podiam significar alguma coisa num mundo que frequentemente se recusava a enxergá-lo. Nunca implorou, nunca roubou. Cada centavo que ganhava era economizado, às vezes escondido debaixo do assoalho, outras vezes embrulhado em latas de café. Décadas se passaram e o mundo mudou, mas Walter permaneceu, despercebido, subestimado, invisível. Não possuía um terno, não possuía um carro, mas possuía algo mais poderoso, um propósito que se enraizara nele quando viu sua mãe ser humilhada ao tentar descontar o próprio salário. Ela sussurrou naquela noite: "Eles podem levar tudo, meu filho, mas nunca deixe que levem sua dignidade." Walter jamais esqueceu isso. Nunca se casou, nunca teve filhos, mas sonhava em construir algo que ninguém pudesse tirar dele. Um lugar de onde pessoas como sua mãe não fossem expulsas com risos.
um lugar onde respeito não fosse um luxo. E assim, por 50 anos, em silêncio e nas sombras, ele construiu em direção a esse sonho. Até que um dia, com um saco no ombro, ele entrou na mesmíssima instituição que um dia o negara e disse as palavras que ninguém esperava: "Eu sou o dono deste banco." O sonho de Walter não começou num banco ou num tribunal. Começou numa cozinha, com sua mãe em pé sobre uma panela de feijão fervendo, contando-lhe histórias de homens sobre os quais lia nas revistas que limpava. "Esses homens importantes", ela dizia, "eles são donos das coisas, Walter. Terras, prédios, bancos, eles não pedem ajuda, eles oferecem. Está me ouvindo, meu filho? Essa é a diferença." Essa ideia fincou raízes. Não se tratava de ser rico. Tratava-se de não precisar implorar, de criar algo que não pudesse ser tirado com uma risada ou uma porta trancada. Ao longo dos anos, Walter continuou economizando. Descontava cheques de usinas de reciclagem e ficava apenas com o necessário. O resto ia para velhos potes de conserva escondidos sob tábuas soltas do assoalho ou dentro de enciclopédias ocas. Quando a biblioteca do bairro fechou, ele pediu para levar os livros de finanças desatualizados, que ninguém queria. Lia-os toda noite sob uma lâmpada bruxuleante. Aprendeu sobre juros compostos, cooperativas de crédito, reinvestimento comunitário. Ensinou a si mesmo o que significava SET, como os bancos emprestavam dinheiro, como lucravam. Quanto mais lia, mais enxergava uma dolorosa verdade. O sistema não fora construído para gente como ele. Excluía-os com regras silenciosas e rostos sorridentes. Então, ele jurou construir algo diferente. Quando já passava dos 60, encontrou um prédio abandonado num bairro em dificuldades de Belo Horizonte. Um antigo banco que fora fechado durante a crise de 2008. Janelas quebradas, tinta descascada. Mas para Walter, era ouro. Ele juntou suas economias, comprou o imóvel à vista numa venda particular e começou o trabalho lento e árduo de restaurá-lo. Não tinha empreiteiros. Tinha um martelo, uma escada e fé. Idealizou uma pequena cooperativa de crédito comunitária que ofereceria empréstimos a juros baixos para pessoas rejeitadas pelos bancos tradicionais. Sem crédito, sem problemas. Garantia, ele confiaria no caráter. As pessoas achavam que ele estava delirando. Amigos diziam para ele aproveitar a velhice e talvez se mudar para um asilo. Mas Walter não havia terminado. Registrou a empresa com o nome Liberta Crédito Comunitário, pagando cada taxa em dinheiro vivo. Imprimiu panfletos. Contou aos vizinhos. Conseguiu até uma pequena nota num jornal local, mas ninguém deu muita atenção, até ele ir registrar sua escritura e a resistência começar. Porque outra pessoa também havia notado o velho prédio, uma corporação, poderosa, e eles não gostaram da ideia de um homem negro, maltrapilho, ser dono do que acreditavam que deveria ser deles. Walter chegou cedo ao cartório de registro de imóveis, vestindo suas roupas mais limpas e segurando uma pasta surrada com todos os documentos que possuía. Escritura da propriedade, comprovante de compra, recibos de impostos, registro da empresa. Esperou pacientemente por sua vez, o coração tranquilo. Este era o momento, o reconhecimento oficial de que a Liberta Crédito Comunitário era real. Mas quando entregou seus documentos, o funcionário examinou os papéis. Depois olhou para Walter. "Senhor, este imóvel está sob análise. Tivemos o interesse de uma empresa que alega direito de aquisição anterior." Walter franziu a testa. "Moço, eu comprei legalmente, em dinheiro. Está aqui." Ele bateu suavemente na escritura com um dedo calejado. "Entendo, mas o senhor precisará falar com o setor jurídico." O jurídico acabou sendo um homem de terno e fala contida chamado Dr. Queiroz, que representava uma rede bancária nacional, a Horizonte Capital. Eles tentavam readquirir o antigo prédio há meses, vendo potencial na gentrificação do bairro. Mas Walter os vencera na venda. Isso deveria ter sido o fim da história, mas não foi.
Da noite para o dia, Walter começou a receber cartas, intimações judiciais, alegações de que a venda original era inválida, que ele não cumpria os requisitos de zoneamento, que sua escritura poderia ser fraudulenta. Fiscais da prefeitura apareciam sem aviso, encontrando perigos no prédio. Cada passo à frente era recebido com 2 para trás. Então vieram os cochichos. Aquele velho, ele é maluco. Você soube que ele está tentando abrir um banco? Com que dinheiro? Dizem que ele dorme lá dentro. Mesmo pessoas que ele pensava conhecer começaram a evitá-lo. Quando entrava em lojas, os funcionários o vigiavam. Ouviu risadinhas quando passava por adolescentes. Uma vez, encontrou as palavras "Rei da Fraude" pichadas nas janelas tapadas de seu prédio. Mesmo assim, ele continuou. Uma manhã, um homem bem vestido apareceu. Ricardo Monteiro, um executivo regional da Horizonte Capital. Ele foi educado demais. Ofereceu a Walter R$200 mil em dinheiro para desistir. "Deixe-nos dar um jeito neste lugar, Sr. Santos", disse ele com voz melosa. "O senhor se aposentará confortavelmente. Não desperdice seus últimos anos perseguindo quimeras." Walter olhou para ele, depois para o prédio atrás deles. "Isso não é quimera. Isso é meu legado." O sorriso de Ricardo desapareceu. "Então, acho que nos veremos no tribunal." E assim foi. Por meses, Walter ficou soterrado em papelada, audiências, adiamentos. O sistema que ele estudara por décadas agora voltava todo o seu peso contra ele. Comparecia a cada reunião sozinho, sem advogado, apenas seus documentos e sua determinação. E enquanto a cidade revirava os olhos e as corporações afiavam suas facas, Walter, velho, quieto, esquecido, preparava-se para a luta de sua vida. O inverno em Belo Horizonte castigou mais do que o normal naquele ano, e o frio se infiltrava pelas frestas do velho prédio do banco como se tentasse expulsar Walter. Ele se mudara para a estrutura depois que o aluguel de seu modesto apartamento subiu além do que podia pagar, graças à mesma gentrificação que tentava apagá-lo. Agora dormia num catre atrás dos caixas, enrolado em cobertores doados, sua respiração visível no escuro. Sua comida vinha de abrigos, e banhos eram um luxo. Ainda assim, toda manhã, ele se barbeava com uma navalha cega e caminhava para o fórum com seus documentos em mãos. Cada audiência era a mesma. Adiamentos, objeções, reagendamentos. Advogados da Horizonte Capital apareciam em bandos, pastas polidas, ternos mais afiados que navalhas. Walter vinha sozinho, em silêncio, carregando a verdade em papéis amassados. Ninguém parecia ouvi-lo. Um dia, uma juíza olhou para seu processo e riu baixinho. "Senhor Santos, o senhor ao menos entende essas alegações legais?" Walter levantou-se, a coluna ereta. "Eu entendo que comprei aquele prédio de forma justa e correta. Eu entendo que quando dou minha palavra, ela significa alguma coisa." Risos ecoaram suavemente do fundo da sala. Não altos, apenas o suficiente para que ele soubesse o que pensavam dele. Depois do tribunal, ele caminhou de volta sob um céu cinzento. Um menino de bicicleta passou e gritou: "Ei, velhote, seu banco é uma piada." Naquela noite, Walter sentou-se no frio, agarrando a velha Bíblia de sua mãe. Folheou-a, não procurando escrituras, mas o bilhete dela, dobrado entre salmos e provérbios. Ela o escrevera antes de falecer. Se fecharem a porta, entre pela janela, e se fecharem a janela, cave um novo caminho. Nunca pare, Walter. Ele chorou, mas até suas lágrimas haviam secado com o tempo. Não estava apenas cansado, estava exausto até os ossos. Não falava com um amigo há semanas, tornara-se um fantasma, comentado, ridicularizado, mas nunca verdadeiramente visto. Então veio a noite em que sua esperança quase se quebrou. Foi depois de um dia particularmente brutal no tribunal. A juíza havia decidido a favor de uma liminar temporária,
significando que Walter não poderia mais legalmente trabalhar no prédio ou dentro dele até nova análise. Ele ficou nos degraus do fórum, observando o céu se transformar em cinzas. Seus joelhos fraquejaram. Sentou-se ali por horas, ignorado por cada transeunte. Pensou em ir embora, em vender, em simplesmente desaparecer. Mas antes que o fizesse, algo aconteceu. Um carro parou ao lado do prédio naquela noite. Uma mulher desceu, jovem, negra, vestida com jeans e uma jaqueta de couro. Ela bateu na porta da frente, que estava coberta por tábuas. Walter abriu lentamente, preparado para o confronto, mas a mulher apenas sorriu. Sr. Santos, meu nome é Jamile Cardoso. Sou advogada e li tudo sobre o seu caso. Ele piscou. Eu acredito no senhor, ela disse. Essas 3 palavras o atingiram mais forte do que os processos, as pichações, os deboches. Racharam algo dentro dele. Não dor desta vez, mas uma fresta de luz. Jamile continuou. Meu avô teve 3 empregos e nunca conseguiu abrir uma conta bancária. Ele morreu acreditando que pessoas como nós sempre seriam excluídas, mas acho que ele estava errado. Acho que o senhor é a prova de que ele estava errado. Walter a encarou atônito, como se ela tivesse caído do céu. Quero ajudar, ela acrescentou. De graça, se o senhor me permitir. E assim, na parte mais fria de sua jornada, quando até a esperança parecia ter feito as malas e partido, Walter encontrou uma razão para continuar de pé. Não porque não estivesse cansado, mas porque não estava mais sozinho. Se esta história já está mexendo com algo dentro de você, memórias, perguntas, talvez até raiva, pare por um momento. Curta o vídeo, deixe um comentário abaixo. Sua voz importa aqui. Cada compartilhamento, cada palavra ajuda histórias como a de Walter a emergirem do silêncio. Porque às vezes, tudo o que é preciso é uma voz para mudar tudo. A manhã seguinte pareceu diferente. Pela primeira vez em meses, Walter não caminhou sozinho para o fórum. Jamile Cardoso caminhava ao seu lado, sua pasta firmemente segura, seu passo cheio de propósito. Ela passara a noite inteira vasculhando seus documentos, verificando cada data, cada carimbo, cada assinatura. E o que encontrou a deixou perplexa. Walter, ela disse, parando-o nos degraus do fórum, eles cometeram um erro. Há uma cláusula nos documentos de desapropriação de 2009 que eles nunca regularizaram com a prefeitura. Sua compra não é apenas legal, é a prova de balas. Walter não disse uma palavra, mas seus lábios tremeram levemente, como se lutassem para conter as emoções. Naquele dia, no tribunal, Jamile falou por ele. Clara, confiante, cirúrgica. Citou leis de zoneamento, precedentes, desmontou o argumento da Horizonte Capital linha por linha. O tribunal, acostumado a dispensar Walter, agora se inclinava para a frente em seus assentos. Após a audiência, Walter e Jamile sentaram-se no meio-fio do lado de fora. Você luta como se tivesse feito isso a vida inteira, disse Walter. Eu fiz, ela respondeu. Só não sabia que importaria tanto. Walter olhou para ela. Realmente olhou. Nos olhos dela ele viu sua mãe. No fogo dela ele viu uma versão de si mesmo, mais jovem, intacta. Naquela noite algo mudou dentro dele. Por meses ele lutara por obrigação, orgulho, raiva. Mas agora, ele estava lutando com esperança. Ele limpou o velho prédio, mesmo que não tivesse permissão legal para trabalhar lá dentro. Varreu os degraus, repintou a placa de madeira, liberta crédito comunitário, colocou-a orgulhosamente na janela. As pessoas começaram a parar novamente, não para zombar, mas para fazer perguntas, para oferecer ajuda. Um jovem artista pintou um mural de Walter e sua mãe na lateral do prédio. Um carpinteiro aposentado deixou ferramentas. Uma adolescente deixou flores na soleira da porta com um bilhete. Minha mãe mandou agradecer. Walter leu aquele bilhete 10 vezes antes de dobrá-lo e colocá-lo na Bíblia ao lado do de sua mãe. Ele ainda era pobre, ainda sozinho na maioria das noites.
Mas por dentro, algo havia mudado. Ele não se sentia mais invisível, porque agora sua luta não era apenas por um prédio, era por dignidade, por gerações. Por provar que mesmo um homem com nada além de um saco nas costas poderia ser a pedra fundamental de algo maior. E pela primeira vez, em muito, muito tempo, Walter acreditou novamente. A liminar foi suspensa um mês depois. Uma juíza finalmente reconheceu os erros na reivindicação da Horizonte Capital e permitiu que Walter retomasse seu trabalho no prédio. Não era uma vitória completa, ainda não, mas era movimento. E para Walter, movimento era o suficiente. Ele e Jamil estavam nos degraus da frente naquela manhã, olhando para a fachada de tijolos desgastada. "Pronto?" ela perguntou. Walter assentiu. "Estou pronto há 50 anos. O interior do prédio estava um caos. Manchas de água no teto, fiação exposta, tábuas do assoalho podres. Mas Walter não via danos, via oportunidade. Cada prego que martelava, cada parede que remendava, parecia que estava recuperando um pedaço de si mesmo. A notícia se espalhou pelo bairro. As pessoas começaram a aparecer, não por curiosidade, mas com propósito. Um grupo de veteranos aposentados ofereceu-se para ajudar na reconstrução. Uma mulher da rua de baixo trazia almoço dia sim, dia não. Crianças perguntavam se podiam pintar. Walter, o homem invisível, tornara-se um símbolo. Não de caridade, mas de orgulho. Com Jamile cuidando da base legal, Walter focou no coração do projeto. Ele não queria uma instituição financeira fria. Queria um espaço com aconchego, uma sala comunitária para aulas de educação financeira, paredes revestidas de livros em vez de anúncios, um lugar onde ninguém seria dispensado pela aparência ou pelo saldo no bolso. Ele projetou cada canto sozinho. Isso, dizia a quem perguntasse, não é só um banco, é uma segunda chance. Uma tarde, enquanto esfregava anos de sujeira da porta da frente, um homem se aproximou vestindo um terno, bem apessoado, educado. "Senhor Santos, sou do Departamento de Aquisições da Horizonte Capital. Fui enviado para lhe oferecer um acordo final." Walter nem levantou o olhar. "Está perdendo seu tempo." O homem tirou uma carta do paletó. 750 mil. Essa é nossa oferta. Desista. Sem mais processos. Sem mais estresse. Walter limpou as mãos, pegou o envelope e o segurou contra a luz. Então lentamente rasgou-o ao meio. "Vocês não podem comprar o que nunca ajudaram a construir," ele disse. O homem foi embora. Walter voltou-se para a porta e continuou esfregando. Não era teimosia, era princípio. Este prédio, este sonho, fora pago com décadas de suor, silêncio e resiliência. Nenhuma quantia em dinheiro poderia igualar isso. O progresso era lento, doloroso, mas real. E pela primeira vez, Walter não estava construindo sozinho. Estava construindo com uma comunidade que finalmente o via. A reconstrução nunca foi um caminho reto. Justo quando Walter pensava que estavam ganhando impulso, algo dava errado. Canos estouraram no escritório dos fundos. Mofo se instalou atrás do drywall. Então, o fiscal da prefeitura retornou com uma nova lista de preocupações de segurança. Uma página inteira de burocracia projetada para atrasá-los novamente. Walter sentou-se nos degraus da frente naquele dia, a lista amassada na mão. "Parece que eles mudam as regras toda vez que chegamos perto", ele murmurou. Jamile sentou-se ao lado dele. "Eles estão, mas isso só significa que estamos assustando eles." Ainda assim, o peso de tudo começou a desgastá-lo. Seu corpo doía mais. Suas mãos, antes fortes e precisas, agora tremiam ao segurar ferramentas. Uma manhã, ele desabou no corredor, tonto e desidratado. Jamile o levou às pressas para o posto de saúde. O médico o advertiu claramente. "O senhor precisa desacelerar. Seu corpo não tem mais 20 anos." Walter assentiu. Mas no fundo, ele sabia. Não podia se dar ao luxo de desacelerar. Não agora. Reduziram as horas.
Voluntários assumiram grande parte do trabalho manual. Jamile administrava licenças, alvarás e financiamentos com foco implacável. Mas Walter não conseguia ficar parado. Vagava pelo prédio todas as noites, verificando o progresso, tocando as paredes como se elas guardassem suas memórias. Foi quando as dúvidas começaram a se infiltrar. Valia mesmo a pena? O sistema sempre encontraria uma nova maneira de excluí-lo. Numa noite, ao trancar tudo, viu pichações novamente. Tinta fresca no mural da parede lateral. Fique no seu lugar. Ele encarou aquilo por um longo tempo. Mas desta vez não chorou, não desmoronou. Em vez disso, pegou um pincel e pintou por cima ele mesmo. Ao amanhecer, a parede ostentava novas palavras, em tinta azul vibrante. Aqui é nosso lugar. Essa mensagem acendeu algo na comunidade. As pessoas começaram a deixar mensagens nas janelas, post-its, cartas, desenhos feitos à mão. Crianças escreveram "Obrigado, Sr. Walter", com giz de cera. Um grupo da igreja ofereceu-se para patrocinar a sala comunitária. Uma construtora local, de propriedade de negros, ofereceu-se para terminar o trabalho no teto. Obstáculo após obstáculo, eles seguiram em frente. Walter não era o mesmo homem que uma vez entrara com um saco no ombro. Ele agora era o coração de um movimento crescente, uma âncora numa tempestade que tentara afogá-lo. O sonho não era mais apenas dele. Pertencia a todos que acreditavam em segundas chances. Isso fazia valer cada cicatriz. Era o dia da audiência final no tribunal, aquela que decidiria tudo: propriedade, legalidade, o direito de existir. Walter estava do lado de fora do fórum, um casaco preto simples sobre os ombros, um boné puxado sobre os olhos. Jamile estava ao seu lado, papéis na mão, olhar determinado. Lá dentro, o tribunal estava lotado. Repórteres se alinhavam na parede dos fundos. Membros da comunidade lotavam os bancos. Mães, estudantes, trabalhadores aposentados, até mesmo alguns funcionários da prefeitura. Alguns seguravam cartazes: "Deixem a liberdade vencer" e "Justiça para Walter Santos". Do outro lado do corredor, Ricardo Monteiro ajeitava a gravata, confiante. Seus advogados cochichavam e riam, como sempre faziam. Para eles, isso era rotina. Outra disputa de terras, outro obstáculo a ser removido. Mas desta vez, Walter tinha um exército. A juíza Elvira Matos entrou. A sala se levantou. O silêncio se instalou. Jamile começou sua argumentação. Falou de direitos legais, preconceito histórico, a negação sistêmica de acesso à propriedade e ao capital. Mas, mais do que isso, ela contou a história de Walter. Pintou o quadro de um homem que seguira todas as leis, pagara todas as taxas e ainda assim ouvira não a cada passo, por causa de quem ele era e de sua aparência. Ela terminou com uma única frase. "Dignidade", ela disse. "Não deveria exigir um terno ou um título. Às vezes, ela entra de botas e carregando um saco." Um profundo silêncio tomou conta da sala. Então, os advogados da Horizonte Capital apresentaram seu caso. Processual, frio, irregularidades no zoneamento, intenções conflitantes, interesse público, tudo conforme o figurino. A juíza Elvira Matos inclinou-se para a frente. "Analisei todos os documentos", ela disse, "e não vejo base legal para anular a propriedade do Sr. Santos. A venda foi legítima. As licenças eram válidas. Este tribunal decide a favor do réu, Walter Santos." Suspiros, aplausos. O rosto de Monteiro empalideceu. Walter levantou-se lentamente, os olhos úmidos, o peito subindo a cada respiração. Ele se virou para Jamile, que sorriu e sussurrou: "Você conseguiu." "Não", disse Walter, a voz trêmula. "Nós conseguimos." Do lado de fora do fórum, flashes de câmeras disparavam. Repórteres gritavam perguntas, mas Walter os ignorou. Caminhou direto para o meio da multidão, seu povo, e ergueu um punho. O mesmo punho que uma vez vasculhou o lixo agora se erguia como símbolo de vitória.
Uma semana depois, a Liberta Crédito Comunitário abriu suas portas. Walter usava um terno de segunda mão, doado por um alfaiate local que uma vez rira dele. Agora, ele estava ao lado do mesmo homem, ambos sorrindo. Ricardo Monteiro apareceu sem ser convidado naquele dia. Rígido, sem jeito, ele chamou Walter de lado. Eu queria dizer... Ele começou. Walter levantou uma mão. Não precisa. Monteiro assentiu. Então, surpreendentemente, enfiou a mão no bolso e tirou um cheque, uma doação para o fundo comunitário. Walter o pegou, olhou-o nos olhos e disse: desta vez, vai para as pessoas certas. O banco não era grandioso, sem pisos de mármore, sem telas digitais, mas estava vivo. Crianças corriam pelo saguão, idosos vinham abrir contas, jovens empreendedores vinham para aprender, para sonhar. E no centro de tudo, atrás de uma mesa de madeira, sentava-se Walter. Não um CEO, não um banqueiro, mas um homem que transformara silêncio em voz, humilhação em honra. Um homem de quem riram, até não terem outra escolha senão ouvir. Walter Santos nunca pretendeu ser um herói. Não marchou em protestos nem liderou movimentos. Ele simplesmente se recusou a desaparecer. E nessa serena rebeldia ensinou algo poderoso: que a dignidade não é distribuída, é conquistada. A jornada de Walter revelou como a sociedade ainda mede o valor pela aparência. Como as pessoas são frequentemente dispensadas não pelo que lhes falta, mas pelo que os outros se recusam a ver nelas. Um homem com roupas velhas, carregando um saco de estopa, não poderia ser proprietário de um imóvel, certo? Muito menos o fundador de um banco. Mas Walter não gritou por reconhecimento, não exigiu ser visto. Ele apenas continuou aparecendo. Cada porta fechada, cada insulto, cada revés, ele respondeu com presença, com verdade, com resiliência. E ao fazer isso, tornou-se um espelho para todos que já foram ignorados, ridicularizados ou informados de que não pertenciam. Sua história nos lembra que a justiça não é conquistada apenas nos tribunais, é conquistada nos atos cotidianos de coragem, na recusa em se render. Ele ensinou a uma cidade que a grandeza nem sempre vem em ternos ou ocupa salas de diretoria. Às vezes, ela vem do homem que entra em silêncio e diz algo que abala a sala. Eu sou o dono deste banco. E ele quis dizer cada palavra. Meses após a grande inauguração da Liberta Crédito Comunitário, Walter Santos tornou-se uma lenda discreta em sua comunidade. Seu nome foi impresso em jornais por todo o país. Noticiários locais o chamavam de o homem que mudou as regras. Mas Walter não se importava com a fama. Ele ainda caminhava para o trabalho todas as manhãs, parando para conversar com vizinhos, verificando como estavam as crianças na porta da mercearia da esquina. Sentava-se na sala comunitária de seu banco, tomando um chá doce enquanto jovens se reuniam para oficinas sobre crédito, poupança e empreendedorismo. O banco cresceu, lentamente, mas de forma constante. E o mais importante, funcionou. Famílias que nunca tiveram acesso a empréstimos justos agora possuíam casas. Pequenos negócios abriram. Uma mãe solo começou um food truck. Um formando do ensino médio usou um microempréstimo para lançar um aplicativo de reforço escolar. Tudo porque um homem acreditou que valia a pena investir neles. Walter nunca recebeu um salário. Insistia que o dinheiro fosse reinvestido. Quando perguntado por que, ele dizia: já fui pago, em respeito. Jamile Cardoso, agora chefe do departamento jurídico e de extensão do banco, continuou expandindo sua missão. Criou um núcleo de assistência jurídica dentro do banco para ajudar outros a enfrentar a mesma resistência institucional que Walter superara. Eventualmente, Walter foi homenageado pela cidade. Deram seu nome a um dia, Dia de Walter Santos. Mas ele apenas riu e disse: a única coisa que eu sempre quis que levasse meu nome era aquela porta da frente.
Anos depois, quando faleceu pacificamente durante o sono, milhares compareceram ao seu velório. Não porque ele fosse rico, não porque fosse famoso, mas porque ele lhes dera algo que a maioria das instituições nunca poderia dar: uma razão para acreditar. Seu legado não vivia em cofres ou números de ações. Vivia em cada pessoa que entrava naquele prédio e via a foto de um homem com um saco no ombro, sorrindo como quem sabia algo que o mundo finalmente descobrira. Você não pode subestimar um homem que sabe quem ele é. Quantas vezes você julgou alguém pelo que vestia ou não vestia? Quantas vezes você foi julgado, ignorado, dispensado, ridicularizado por causa da sua aparência, de onde veio ou do que carregava nos ombros? Walter Santos não apenas provou que estavam errados, ele provou o que é possível quando alguém se recusa a deixar o mundo decidir seu valor. Ele entrou naquele banco invisível e saiu inesquecível. Agora queremos ouvir de você. Você já foi subestimado? Já viu alguém surgir do nada e se tornar algo que ninguém esperava? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos transformar este espaço em uma comunidade onde ninguém é invisível. E se a jornada de Walter o comoveu, mesmo que só um pouco, não deixe que pare por aqui. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal para mais histórias impactantes como esta. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar que o respeito não se conquista com barulho, mas com força silenciosa. Porque em algum lugar por aí, outro Walter está carregando um saco, e o mundo está apenas esperando para rir, até não poder mais.